Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo Verde aqui do Terra Manu. Eu sou a Paty Simplício e eu ajudo pessoas a transformar sua paixão por plantas numa terapia lucrativa com os terrários. E hoje eu vou fazer mais um Paty Responde. Eu recebi bastante perguntinhas lá nas caixinhas e nem sempre dá para responder todas. Na verdade, a maioria das vezes não dá para responder todas porque são muitas perguntas, né? Mas eu gosto sempre guardando essas perguntas para poder trazer para vocês, né? E não deixar de responder, tá? Então, hoje a gente vai fazer esse Paty Responde, né? Com essas dúvidas que sempre surge aí. A caixinha eu coloco, mas eu nunca consigo responder todas as perguntas, porque são bastante perguntinhas mesmo. Então, eu sempre vou guardando essas perguntas para a gente poder ir ali preparando o conteúdo, né? E respondendo para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha, teve uma pergunta na caixinha, foi assim, ó, Paty, o que eu faço quando a areia fina, quando a areia, o que eu faço quando a areia fina fica verde, ó, tá difícil, peraí que não tem pontuação, não tem nada. Então tá lá, ó, Paty, o que eu faço quando a areia fina fica verde? Fiz algo errado na montagem? Bom, na montagem não, tá? Quando fica verdinho, fica um liminho, né? Forma uma alguinha assim, então fica aquele limo, a gente chama popularmente de limo. Então, assim, não é que você fez algo errado na montagem. Há algumas coisas que você pode melhorar sim nessa montagem. Mas ele vai estar ligado diretamente a quê? O terrário, ele tá num local que ele não está recebendo luminosidade adequada, pode estar aí com excesso de umidade, tá? E também lá dentro é muito mais quente do que aqui fora, né? Então, geralmente, dentro do terrário, é uma média ali de 3 a 5 graus mais quente do que aqui o ambiente externo. Então, toda essa combinação de coisas, né? Calor, a luminosidade não está ali tão alta e a umidade está mais alta, tudo isso ajuda a criar. Alguns terrários vai acabar criando mais cedo, justamente por conta desses fatores. Outros demoram um pouquinho, mas acaba surgindo. Essa semana, inclusive, não, minto, foi no final de semana. Acho que foi no final de semana. Eu estava respondendo uma aluna e aí eu fui tirar foto aqui de um terrário e tal. E aí eu vi, tava começando assim, bem na frente. E aqui é super iluminado, ele não tava com excesso de umidade, mas tá fazendo muito calor, né? Tá fazendo muito calor. Então o que que eu fiz? Eu fui lá, limpei ali com um pincelzinho e pronto, tá tudo certo, vida que segue. Se eu deixo ali daquele jeito e continuo esse calor, esse limo ele vai aumentando. Tá? Então, uma das dicas que eu gosto de dar em relação à montagem, o que você pode fazer antes, né, para evitar isso de ficar tão visível, por exemplo, particularmente, eu evito de usar a areia branca. A areia branca tanto na cobertura, ou ela ali diretamente junto com o substrato, sabe? Porque conforme a gente regar, né, a água que passa pelo substrato, na hora que chega nessa areia branca ou nesse contato, ela vai acabar encardindo a areinha branca. Então eu evito. Ah, mas eu queria fazer né? Eu tenho alguns que tem um pouco de areia branca em cima no acabamento. Mas aí o que eu faço? Eu procuro colocar uma outra areia por baixo. Eu tenho basalto, né? Que é aquela pretinha. Então, eu tenho basalto número 0. O que eu faço? Eu coloco ele primeiro. Então, coloco ele entre o substrato e a areinha branca, para evitar justamente desse contato e acabar encardindo, tá? E aparecer mais, caso surja, né? Esse limo no branco aparece muito mais. Então, eu acabo usando ali essas cores mais terrosas que eu uso, né? Esse bege, esse marrom clarinho, begezinho claro, esse terracota, dá uma disfarçadinha, ajuda a disfarçar quando aparece. Mas quando aparece, eu vou lá já com um pincel fininho, um pincel chato, pequenininho, e ele entra ali naquela, né, na camadinha, então fica mais fácil de retirar, tá bom? Pati, a minha pergunta é: já estou com meus terrários na floricultura há 1 mês e meio. Só vendeu um terrário, considerando que aqui no México é algo novo. Estava pensando em retirar de lá as coisas. Você acha que devo completar uns 3 meses ou já tiro? Queria um conselho. Quando você começou com a parceria, já deu certo logo de cara? Ótima pergunta. A Camila é nossa aluna, ela é brasileira. Inclusive, ela morava aqui na cidade vizinha nossa, mas a gente não se conhecia. E hoje em dia ela mora no México com a família dela e acabou me conhecendo pela internet, pelo Instagram, acho que Facebook, eu não lembro. E hoje ela é nossa aluna, né? Bom, Cá, então vamos lá. Como que foi pra gente?
A nossa primeira experiência, né, a de todas, com consignação, com parceria, não foi lá essas coisas, não. Não deu certo logo de cara, não. A primeira de todas foi numa loja colaborativa, que é o quê? Aquelas lojas onde você encontra de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa, vamos dizer, geralmente para presentes. Então lá elas tinham desde artesanatos em geral, saboaria, enfim, um monte de coisa. E aí a gente fez uma parceria, então a gente pegou um espaço, um nicho, né? Uma prateleira ali, e a gente colocou algumas peças lá. Passou um mês, no primeiro mês a gente vendeu 2 colares, né? 2 colares, mas ainda eu acho que, na verdade, alguém ali da loja, né, que quis comprar e tudo mais. Foram 2 colares. Ai, puxa, e agora, né? Era janeiro, então também tem essa. A gente ficou pensando, puxa, é janeiro. Vamos fazer mais um teste? Ficamos mais um mês. No mês seguinte também não vendeu nada. Então, aí a gente decidiu tirar, né? Porque era um local que não tinha muita passagem, né? Não era um local assim muito conhecido. Então, para as pessoas chegarem ali, tinha que saber mesmo, porque era numa rua, apesar de ser muito próximo do centro da cidade, era uma rua que não tem movimentação de comércio. Era uma loja colaborativa, né, que vendia as coisas, só que não é o local ali não era para isso, era uma rua residencial, né, bem pertinho do centro, mas era residencial, então era muito difícil das pessoas saberem, não tinha cara de loja, por exemplo, é só mais no boca a boca, sabe? Ah, não, vai lá na fulana, porque lá tem. Então a gente fez uma análise, né, eu e o Du, e a gente decidiu tirar, tá? Que aí é o que eu recomendo que vocês façam também. Então, analisa o que pode estar acontecendo. Será que é um caso como esse que eu comentei, que lá não tinha muito movimento mesmo, né? Ou será que as peças que você colocou, de repente, não tiveram saída porque o modelo, enfim. E acho que até conversar também com a dona, né? Tentar ver ali com ela, não sei como que é a relação de vocês, mas de tentar entender quais seriam as objeções das pessoas, né? Quando a pessoa vê lá, ele tá num local estratégico, também tem isso, né? Hoje em dia nos gardens fica bem perto ali do caixa, até para os funcionários conseguirem ficar de olho e tudo mais, para ninguém quebrar nada, né? Então fica bem perto ali do caixa. Então, verificar, poxa, tá num local estratégico, as pessoas estão vendo, né? Tá fácil de ver. E aí perguntar para ela, mas e aí, né? As pessoas perguntam, ou passa reto e nem tchum. Então, eu acho que seria legal. Uma outra opção, caso você pense assim, não, vamos tentar mais um pouco. Eu não sei como que estão as coisas aí no México, né? Aqui pra gente fica bem complicado, né, nesse momento. Mas como é que estão as coisas aí? Está funcionando tudo normalmente e tudo mais. Uma dica que eu te daria seria o quê? Você falar com ela, aí ver nas suas possibilidades, tá? De repente você tem o final de semana não livre, mas que você possa deixar as suas filhas com alguém, né? Então você fala assim: olha, eu queria passar algumas horas aí para demonstrar, sabe, tipo fazer uma demonstração? Então, de repente, você pode conversar com ela para você poder mostrar isso para as pessoas. Porque às vezes pode acontecer das pessoas estarem passando ali, olha, e acha que de repente é artificial, às vezes nem sabe o que é, né? Então, seria uma opção também, seria uma dica que eu te daria de repente ir para lá para fazer essa demonstração, sabe? Você ficar ali pertinho, de repente você colocar uma mesinha, conversar com a moça, colocar uma mesinha, vai fazendo alguns terrários, conforme entra alguém assim, na floricultura, não sei se tem bastante movimento, aí você tá ali fazendo, com certeza vai chamar a atenção das pessoas, né? E aí vão acabar parando para perguntar. Você pode colocar de repente uma plaquinha explicando o que é o terrário, né? Olha, somos um ecossistema vivo dentro desse vidro, plantas naturais, porque aí vai chamar a atenção da pessoa. E aí, claro, né, que é a hora daquela abordagem, né? Daquela abordagem de você chegar e, ai, tudo bem, e aí, você já sabe o que é um terrário? Aí a pessoa fica meio assim, então aqui são plantas vivas, plantas naturais que estão aqui dentro desse vidro, a gente cria um ecossistema autossustentável e tal. E aí você ganhar ali a pessoa. Então, seria uma dica que eu te daria, Cá, tá? Para não tirar já assim de cara, eu tentaria, a não sei que você falasse, não, Paty, mas eu já tô com um outro lugar em vista que eu acho que de repente lá o movimento é melhor. Aí é diferente, de repente, às vezes eu até testaria os dois lugares, tá? Mas eu acho que seria um teste que eu faria, né? Porque lá é uma floricultura, né? Um garden, então totalmente conversa. O nosso
era a única planta lá no meio das coisas e quase não passava gente. Eu falei, não. Aí foi quando depois dessa parceria, a gente foi pro Garden, tá? Bom, espero que ajude aí, hein? Deixa eu ver mais alguma, então. Ale N. Souza, como você faz para acordar o valor que fica com o Garden? Bom, aí varia muito de acordo com a região, né? Mas o que eu já vi, tá? Tem pessoas que fazem uma parceria de 20%, por exemplo, tá? Eu já vi, o que eu já vi, né? Conversando com amigos, alunos e tudo mais. De 20 a 40% eu já vi, tá? De 20 a 40%. Então, em alguns lugares, você dá só a comissão, né? Eu acho bem bacana vocês trabalharem com a consignação, que é o quê? O que é a consignação? Principalmente em locais onde as pessoas não conhecem muito, né? E às vezes até o dono do garden também não tem muito conhecimento. É difícil para o garden, para a floricultura, tirar um dinheiro do seu caixa, né? Ali, se descapitalizar e comprar suas peças de uma vez, só de repente falar assim, ah, tá bom, eu vou comprar 10 terrários seus. E ela te paga ali, ó, na hora. Tá, dali, sei lá, 500, R$ 1.000 para você na sua mão, né? E você dá ali um desconto para ela. Então, isso é mais difícil. O que eu gosto sempre de recomendar para os alunos é, né, e para vocês aqui também, ofereça a consignação, que nada mais é do que, no período de um mês, vocês podem fechar por um período como um mês, você vai levar as peças, vai expor lá, tudo com preço, bonitinho, direitinho. Aí tem, lógico, vai fazer todo um controle com uma planilha e tal, né? Lá no curso, eu até forneci uma planilha dessa para os alunos poderem fazer esse controle. E aí, aí a pessoa não te paga nada, tá? Não te paga nada. Chegou no final do mês, aí você vai lá para fazer o fechamento. Deu os 30 dias ali, você vai lá fazer o fechamento. Chegando lá, você vai ver, vai anotar todas as peças que ficaram, né? Fica mais fácil assim. Então você já sabe o que foi vendido. Ah, foi vendido R$ 1.000 e você acordou com a loja, sei lá, 30%. Então, você desconta ali R$ 300 e ela vai te pagar, vai te dar um cheque, vai te dar o dinheiro de R$ 700. Tá? Então, essa forma eu acho a mais fácil para se começar, porque não vai descapitalizar a pessoa do Garden, é uma forma também de você testar, né? Porque, de repente, tem um modelo ali que passou um mês inteirinho, ou 2 meses, e aquele modelo não sai por nada. Ali talvez não rolou, sabe? E aí você tem essa possibilidade de trazer para o seu ateliê de volta, até dar uma mexida nele, sei lá, ou de repente vender para um outro cliente, como já aconteceu com a gente. A gente tem um garden que é aqui na nossa cidade, em Ribeirão Pires, o outro garden fica, acho que é 1 hora daqui, 40 quilômetros daqui. E aí eu percebi que tem um modelo de vidro que ele quase não sai naqui de Ribeirão. Nossa, fica ali um mês, 2 meses. Então, você fala assim, poxa, e aí quando a gente começou a trabalhar com esse outro garden, lá sai muito mais fácil. Então, você vai percebendo, sabe? Isso que é legal da consignação. Agora, se a pessoa já comprou de você, o que ela vai fazer? Vai ficar com aquela peça lá parada, sendo que você poderia estar vendendo para um outro cliente, para um outro garden, numa outra cidade, tá? Então, a consignação é muito legal por isso. Eu acho que é bacana para as duas partes. Apesar de você não receber, né? Demorar um pouquinho ali para você receber, eu acho que é mais tranquilo, é uma forma mais fácil de se fazer essa parceria, tá? E aí, essa porcentagem, como eu comentei, vai variar muito, da conversa ali, tá bom? Ao deixar na floricultura, você também fornece a caixa para transportar? Dani, não, no nosso caso não, mas tem pessoas que já deixam ali uma embalagem e tudo mais. Como eles têm um monte de coisa, eles têm aqueles cachepôs que usa para fazer os arranjos, que eles têm floricultura também lá dentro, então já fica tudo lá com eles, tá bom? Mas você pode, inclusive, fazer umas caixas personalizadas, tá? Com a sua logo e tudo mais, ali com uma frase, alguma coisa além da sua tag, né? E uma caixa personalizada, que aí você já deixa lá a quantidade no Garden, e aí conforme fez a venda, eles já pegam e já colocam o seu terrário, o seu mini jardim dentro da sua caixa para poder entregar para o cliente, tá bom? Do valor do terrário ou do lucro? Do valor, a porcentagem, porque assim, do valor, né? Vamos supor, o seu terrário custa R$ 100, você faz a venda desse terrário por R$ 100. Então, se você for vender pro Garden, geralmente o que você faz? Você vai vender uma grande quantidade e aí você dá um desconto, sei lá, 20%, como eu comentei, varia essa porcentagem. E aí, consignação, a mesma coisa. Então, vendeu R$ 1.000, vai tirar ali desses R$ 1.000, né, do valor bruto,
e aí você dá dá a comissão do Garden, e aí tirou essa comissão do Garden, você vai ter o seu cálculo ali de qual foi o seu lucro, tá? Por isso que quando a gente vai fazer a precificação, também é muito importante a gente colocar comissões. Então, por exemplo, se você tem um funcionário, uma pessoa que te ajuda, né, a fazer os terrários, você tem que pagar o salário dessa pessoa. Então, tudo isso tem que entrar no seu custo, seja um salário, seja uma comissão para essa pessoa, né, fazer ali uns trabalhos temporários com você. Então, isso também tem que entrar no seu custo. A mesma coisa, uma comissão para o Garden, ele também tem que estar ali na sua previsão de custo, tá bom? Porque senão aí o seu lucro fica todo para o Garden e não fica nada para você, tá? Deixa eu ver o que mais. Pati, se o terrário não suar, tem algum problema? Vamos lá. Esse suar, ele depende muito, né? Como eu sempre falo, depende ali do tipo de vidro, do formato, quer dizer, do formato do vidro, né? Esse suor, se a gente vê ele ou não. Então, depende também do formato do vidro, do clima, se tá um clima mais quente, um clima mais frio. Depende também da quantidade de água que tem lá dentro. Então, às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, meu terrário não tá suando hoje. Vou colocar água. O que eu recomendo é não olhe somente o suor. Por quê? Às vezes, com a mudança de tempo que a gente tem, ou então tá ali, né, aquele clima estável por dias, e ele tá lá bacaninha, tranquilo, não tá suando, tá tranquilo. Aí você vai e coloca água, mas na verdade ele ainda nem precisava. Porque às vezes acontece, aí depois passa 1, 2 dias ali, mudou o tempo, né? E aí você vê ele suando. Então, o que eu recomendo? Ele ficou sem suar ali, assim, por dias seguidos? Quantos dias, Paty? Depende de como que tá o tempo. Isso tudo eu sempre falo que é muita observação. Mas, poxa, ficou ali 5, 6, 7, 10 dias sem suar, aí você vai avaliar. Mas, além de avaliar o suor, eu gosto sempre de falar para vocês, avaliem ele como um todo. Olha como é que tá o musgo, né? O musgo, quando ele tá desidratando, quando ele tá sem umidade, ele vai ficando fininho, fininho, tá? Se a fitônia tiver murchinha lá dentro, é porque tá faltando água mesmo, né? Porque ela é até bem resistente. E quando ela tá desidratada, ela dá aquela murchada. Mas para ela chegar a murchar dentro do terrário, demora bastante. E olhar também a cor da terra. Dá uma olhadinha na cor do substrato, dá uma olhadinha, ó, que nem aqui, por exemplo. Olha como tá bem pretinho. Tá bem pretinho esse substrato. Essa areinha, inclusive, que eu uso, eu gosto bastante de usar ela, né? Essa terracota. Na verdade, toda areia, algumas dá para você perceber mais, outras menos. Quando ela tá seca, ela fica mais clara, assim como a terra, né? Quando a gente pega um substrato que tá seco, ficou aberto por muito tempo e ele secou, ele não fica um marrom mais claro? E aí você joga água nesse substrato, ele fica pretinho, fica aquela terra pretinha, né? Então, a mesma coisa com a areia. Quando ela tá seca, ela tá mais clarinha. E quando ela tá, né, úmida, ela fica um pouquinho mais escura. Então, além de observar se tá suando ou não, observar isso também. Que nem, ó, esse daqui. Hoje ele praticamente não tá suado aqui embaixo. Tá com umas gotinhas aqui em cima. Ó, vou mostrar aqui no Instagram. E aqui, deixa eu ver aqui no YouTube. Não sei se vai dar para enxergar no YouTube, acho que não. Peraí. Ó, tem umas gotinhas aqui em cima, tá? Acho que desse lado dá para ver melhor, ó. Tá vendo? Umas gotinhas. Então, às vezes, ele vai estar ali sequinho, mas ele ainda tem umidade. Então, a gente não analisa só isso, tá bom? Ah, mas aí ele não suou por 1, 2, 3 dias e as plantas estão ok, você vê que o substrato ali tá úmido? Tranquilo, pode ficar tranquila, tá? Posso usar qual barreira material para a resina não sumir na terra? Olha, Francisco, isso daí está muito mais ligado ao ponto da resina, tá bom? Isso está muito mais ligado ao ponto da resina. Já vi algumas coisas meio bizarras na internet, nesse YouTube da vida. Eu já vi algumas pessoas fazendo uma base ali com massinha de modelar, usando concreto, usando rejunte. Olha, você sabendo trabalhar com a resina, sabendo encontrar o ponto dela, ela não vai infiltrar, tá? E você não precisa ficar adicionando esses outros elementos no seu terrário, no seu arranjo.
tá? Então, a infiltração da resina, ela tá muito mais ligada ao ponto correto, né? O que as pessoas têm dificuldade de encontrar esse ponto, né? Não sabem, não têm conhecimento desse ponto, tá? E, inclusive, eu tenho um módulo inteirinho sobre resina no curso, que aí ensina, assim, ó, várias formas de você encontrar o ponto, tá bom? Paty, eu tenho um terrário que fiz dia 28 de janeiro, e ele está lindo, porém com um lindinho, ou com um liminho, deve ser um liminho, né? Tem um terrário que fiz dia 28 de janeiro e ele está lindo, porém com um liminho. É problema? Como limpo? Eu falei sobre isso um pouquinho, bem no comecinho, foi a primeira pergunta que eu respondi, Sandra. Um lodinho, liminho, né? Aquele verdinho. Então, isso daí, o que acontece? Esse liminho, como eu comentei no começo, ele aparece um local úmido, com baixa luminosidade e quente, né? Que tá ali abafado, calor. Então, o ideal é que você mantenha a umidade do seu terrário bem equilibrada, tá? Bem equilibrada, nem de mais e nem de menos. Então, sempre bem equilibrada num local bastante claro também. A Alessandra Boldrini falou que tem medo do YouTube, às vezes eu também, amiga. Aí depois o pessoal vem me perguntar: ai, mas eu posso usar um negócio assim, assim, assado? Gente, mas pra que isso, meu Deus? Umas coisas bizarras de vez em quando. A gente tem que tomar cuidado. Bom, fechando parênteses. Então, você pode limpar sim, tá? Vai lá com um pincelzinho bem limpinho, né? Dá uma lavadinha nesse pincel, deixa ele bem limpinho. Passa um pincelzinho ali para limpar. E aí, avalia. É a hora, eu sempre falo, observação e avaliação no nosso terrário, porque é um ecossistema, é uma coisa que está viva. Então, o que você vai fazer? Será que ele está muito úmido? Puxa, será que aqui está com pouca luminosidade? Deixa eu dar uma olhada, né? Ou então, de repente, o cômodo que ele está, né? O ambiente que ele tá muito calor, tá muito abafado. Eu sempre comento aqui para o pessoal, né? Aqui no ateliê, eu tenho aqui, vamos supor, eu tô aqui nesse local, né? Tem um porta-balcão bem aqui na minha frente, que o sol nasce ali, né? Então pega muita luz aqui dentro, e aí ele vira por esse lado de cá, né? E essa parede de cá pega sol o dia inteirinho. Então, quando a gente foi colocar prateleiras, o que a gente percebeu? Opa, se a gente for colocar prateleira aqui, os terrários vão ficar muito perto dessa parede, é muito quente. Então, a gente fez prateleira do lado de lá. E essa aqui atrás de mim, que são paredes que dão com cômodos, então não ficam quentes, né? Sabe aquele final de dia que você põe a mão e fala, meu Deus, tá quase para fritar um ovo na parede? Então você tem que tomar cuidado com isso também. Então, dá uma observada, tá? Dá uma olhada como é que tá o ambiente. E aí observa, para lá. Hoje eu fiz um post, né? Fugindo não, eu já respondi aqui a sua pergunta, agora eu liberei um post onde eu falo assim da experiência sensorial que a gente tem com os terrários, né? O terrário, gente, a gente terrarista, né? Quando tá ali fazendo um terrário, a gente tem toda uma. Nossa, libera tantas coisas, né? Você aguça a sua criatividade, você trabalha ali, você trabalha a parte sensorial do tato, do cheiro, né? Do olfato, enfim. São tantas coisas e a cabeça que vai longe, né? Você sonha e já se imagina lá dentro. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tô fazendo um terrário, eu vou lá, tô fazendo um cenário, sabe? Tô ali fazendo um cenário e tudo mais, eu já me imagino lá dentro. E aí a mesma coisa para quem tá recebendo. Então eu sempre falo, né? Quando a gente tem um terrário, é legal a gente observar. Né? Então não preciso ficar, não preciso e não devo ficar abrindo ele toda hora, mas ficar ali assim, ó, namorando, ixi, isso é o que eu faço todo dia, chego aqui quando, né, subo para poder trabalhar, aí eu vou aqui, eu vou passando um por um, olhando, sabe? Você vai avaliando, vai observando, vai admirando. Então, observa também como que tá em volta, tá bom? Ó, mais uma pergunta da Mi. Paty, sobre o sal amargo, que falam que é para mudar a cor da suculenta. Isso procede? Bom, vamos lá. Eu nunca fiz o teste, tá? Eu nunca utilizei, né? Eu nunca usei. Mas pelas informações que eu tenho, né, de quando já parei para estudar sobre isso, para ler, para buscar informações, tem sim como é que eu posso dizer a palavra? Tem sentido sim, tá? Quando a gente fala de colorir, né, de mudar a cor da suculenta, na verdade não é mudar, tá bom? A gente mudar é só aquele povo que me inventa de ficar pintando a suculenta, né? Não sei se vocês já viram, que vai lá e passa tinta na suculenta, tinta mesmo, tá? E põe glitter ainda em cima, que chama de suculenta maquiada, que aquilo para mim é o cúmulo, tá? Por mais que, ai, não, porque a planta vai respirar,
favor, né? Então, fora isso, tá? Isso é mudar a cor da suculenta. Mas as suculentas, elas têm substâncias, né, ali dentro das suas células, que intensificam, quando elas são ativadas, elas intensificam a cor, tá? E quais são as suculentas que isso mais acontece? Aquelas avermelhadas, arroxeadas, as pretas também. Já reparou uma Black Prince, né, que é aquela echeveria, que quando ela tá tomando ali o sol bacana, então ela fica preta mesmo, por isso o nome dela, Black Prince. E se você tira ela do sol, ela vai ficando mais esverdeadinha, né? Então, o que acontece? Essa intensificação da coloração das suculentas são 4 fatores que podem interferir, né? E ajudar aí nessa intensificação. A longa exposição ao sol, claro, plantas de sol, tá bom? Não vai me colocar lá deixa eu pensar aqui, sei lá, uma loia aristata, que é uma planta de meia sombra lá no sol, tá? Assim, no sol esturricado. Ela gosta, assim, de sol, mas só que meio período só, aquele sol mais fraco, e aí ela fica ali um verde bacana. Se você deixa mais que isso, ela começa a ficar marrom, um tom mais avermelhado e marrom, mas dá uma aparência mais de que ela tá queimada. De que ela tá queimada, não. De que ela tá esturricadinha ali. Eu, pelo menos, eu gosto dela mais verdinha, tá? Então, assim, você pega uma suculenta de sol, então, se você expor ela há uma grande exposição de sol, né, de luz solar, diretamente nela, uma baixa quantidade de adubação, de nutrientes, tá? É meio que fazer ela sofrer um pouquinho, né? A baixa oferta de água também, então você regar ela pouco, tá? Vai ocasionar isso também, faz essa liberação dessas substâncias, que se chamam antocianinas. E também essa questão do sal amargo, que sim, eu já vi, mas como eu falei, eu nunca fiz esse teste, tá? Mas pelas pesquisas que eu já fiz e tudo mais, parece que dá bom sim, né? Mas eu acho que você aliar também esses outros fatores vai ajudar bastante, tá? Só pelo fato de você ter elas ali, aquelas de sol, naquele solzão mesmo, sempre pegando sol, elas estão bem saudáveis, mas você vê que já muda bastante, né? A plantinha ali, que se você deixa numa meia sombra, ela fica meio pálida, meio esverdeadinha, e se você coloca lá no sol, dá aquela colorida, né, nela, tá bom? Dani, consigo fazer o laguinho com parafina em gel? Consegue sim, Dani. Essa é uma das técnicas que eu até ensino no curso. Eu ensino no curso, na verdade, mais para o aluno conhecer e poder fazer suas escolhas, mas é óbvio, né, que eu sempre falo que a resina é melhor. Por quê? A parafina em gel, ela é a base de óleo, tá? Então, com o tempo, ela vai mudando, sim, a sua tonalidade. Quando você faz, ele fica lindo. Tem até um post no Instagram mostrando, né? Eu não tinha mais nenhum terrário com lago em gel, com gel já, depois de um tempo para mostrar. Então, 2 alunas me cederam fotos de terrários delas, que elas tinham, né? E tinham guardado ali com o gel, com o lago em gel, e fica muito diferente, né? Então, quando você termina de fazer, ele fica lindo, né? Fica aquela água bonita, transparentezinha ali com a coloração e tudo mais. Quando passa ali uns 3 meses, 4 meses, essa parafina em gel, né? Esse gel ali dentro daquele ambiente úmido, ele vai tomando um tom mais, ele fica meio leitoso e meio marrom, meio cinza, enfim, fica bem feio, sabe? Fica bem feio. Além disso, também há a possibilidade de facilitar a entrada de fungos nesse terrário, tá bom? Então, como eu comentei, lá no curso eu até ensino, eu mostro como é que faz, sim, mas é mais para a pessoa saber como funciona e tudo mais. E, né, aí eu falo bastante, conto todas as vantagens que a gente tem para trabalhar com a resina, que é bem melhor o resultado que você tem. Ah, Paty, mas é mais cara. Sim, é um material um pouco mais caro, mas a durabilidade dele, gente, sabe, assim, para sempre, sabe? Terrários que eu fiz aí, sei lá, mais de 2 anos com resina, que o lago tá lá intacto, tá perfeito. De repente pode até acontecer de, sei lá, balança o terrário, mexe tudo, você precisa tirar planta, ou você. Ah, não, eu quero mudar. O lago vai estar lá, entendeu? Ele fica grudado no vidro e ele vai estar lá, você vai fazer um novo terrário com o lago lá. O que a gente já, com a parafina, até dá. Você vai lá, e Paty, então eu vou tirar a parafina, vou e coloco outra nova. Aí não sei, né? Eu acho meio,
não acho muito bacana. O que já aconteceu comigo de pegar terrário que tinha lago de parafina, porque eu usava para fazer essas aulas, né? E aí, o que eu fazia depois? Porque, assim, o lago com parafina, a gente consegue fazer o terrário tudo no mesmo dia. Então, você vai lá, prepara a sua base, você planta, né? Termina o seu terrário, deixando o espacinho ali para o lago. Aí você vem e coloca a parafina. Perfeito, tá pronto no mesmo dia. Já com a resina, não, né? A gente precisa aí de um tempo de cura para esse material, para só então a gente poder plantar. Então, para fins didáticos, né, educativos, a parafina é legal porque você consegue mostrar um terrário do início ao fim tudo no mesmo dia. Mas aí o que eu fazia depois? Ia lá, tirava aquela parafina e refazia o cenário, montava alguma outra coisa. Inclusive, tem vídeo lá no IGTV que eu fiz isso também. Tá bom? Então, ó, vai na resina que é sucesso, tá? Deixa eu ver, eu tentando mexer no computador com o dedo. Tenho dúvidas com luminosidade. Eles têm de ficar colados na janela ou pode ficar a uma distância? Os seus parecem estar longe. Olha, não precisa ficar colado na janela, tá? Aí depende, né? Qual o tamanho da janela? Aqui a gente tem um porta-balcão, que é, sabe, porta-balcão é aquele, né, que você abre as duas janelas assim, você passa pela janela, né? Então entra muita luz. Então logo cedo a gente já abre aqui e entra bastante luz. O ideal é para qualquer planta, tá? Quando tá dentro de casa, é que fique no máximo até 3 metros, tá? Até 3 metros. Mas desde que entre muita luz. Agora você fala assim, ah, mas não, putz, aqui em casa fica aqui numa sala que tem uma janela pequena, né? Janela mesmo, e não porta-balcão como esse aqui. Aí eu te recomendo colocar mais perto, tá? Analisa, né, certinho onde fica para colocar umas prateleiras ou se você, né, não é para vender o meu terrário, eu não faço, vamos supor, eu ganhei um terrário, aí você colocar ali bem pertinho, tá bom? Porque vai precisar de luz sim. Teve uma vez que a gente atendeu uma pessoa que fez uns terrários para poder, uns terrários, umas garrafas pequenas assim, para poder agradecer o time da contabilidade, né, que fazia a contabilidade da empresa dele. E aí ele deu esses terrários de presente e tal. E aí, o que aconteceu? Teve um terrário que morreu. Quando a pessoa, né, entrou em contato tal para perguntar aqui, eu falei, me manda foto, como que é o lugar que fica? Lá no escritório deles não tem janela, não tinha, né, na época, sei lá, 2 anos atrás, quase 2 anos e meio atrás, não tinha janela. Aí eu falei assim, não tem janela? Ele, não. Aí ele falou assim, nossa, engraçado. Aí eu comentei dessa questão da luminosidade, né? Eu falei assim, ó, mas precisa de luz, né? E aí o rapaz ainda falou assim: puxa, bem que eu reparei que o da menina que fica bem ali, a mesa dela é bem coladinha com a porta, o dela tá bonito. E o meu, que a mesa dele ficava lá naquele cantinho, que é só luz artificial e não é nenhuma luz ali diretamente nele, né? Ah, eu posso ter um terrário com luz artificial? Aí tem luzes que são específicas para plantas, né? Como a Grow Light, o nome é Grow Light. Então, essa questão da luminosidade, sim, você precisa ficar bastante atenta, tá bom? Poxa, a janela é pequenininha, não entra tanta luz, ou então às vezes de repente, né, tem uma casa do lado e aí não entra tanta luz por aquela janela, aí é diferente. Aqui onde a gente mora é no alto, então essa porta aqui você enxerga lá longe, né? O sol vem por lá de manhã, tanto é que a gente tem que tomar cuidado exatamente a posição que coloca, porque senão o sol pega, né, na hora que tá subindo, bem cedinho assim que ele tá subindo. Então, pega toda uma claridade, tá bom? Faz diferença sim. Fiz 2 com lago de resina, um externo e um interno, e ficaram lindos. Que legal, Sandro! Parabéns! É tão bom fazer, né? Tão gostoso. Qual tipo de resina é melhor para usar? Olha, eu uso, tá? Eu gosto de usar resina epóxi. Posso impermeabilizar um jacaré pintado feito de barro para pôr em terrário? Com o quê? Pode sim. Inclusive aquelas casinhas, miniaturas de casinha que a gente usa, não estou com nenhuma aqui por perto, deixa eu ver. Não tem nenhuma aqui perto. Aquelas miniaturas de casinha que a gente usa, são feitas de barro, tá? Queimado e tudo mais, aí é pintado. Eu, no caso, essas casinhas, eu nunca tive problema com mofo, nunca precisei impermeabilizar, tá bom? Mas você pode utilizar, verificar aí qual que é um verniz específico, né? Essa parte, assim, de verniz, eu não sei esses nomes não, tá? Então, não vou nem correr o risco de falar bobeira aí. Então, pesquisa direitinho um verniz que sirva para
para peças em barro e que não seja à base de água, tá? E de preferência algo que não tenha muito cheiro, tá? Ou então deixa fora alguns dias, sei lá, deixa fora uma semana, né? Para dissipar qualquer coisa que tenha, qualquer gás que possa eliminar, que possa, né, soltar, e depois você colocar, tá bom? Mas dá para usar sim, tá? Em relação ao corante para resina, qual usar? O corante de resina mesmo, tá? Aí, em relação à resina, gente, eu tenho tudo lá no meu curso, que aí esse é um conteúdo exclusivo, né? Assim, os detalhes de como fazer, de qual que é o ponto, e não sei o que, blá, 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 corantes e marca, e qual a numeração, porque tem vários tipos de resina, né? Qual o catalisador e tudo mais, aí eu passo tudo para o pessoal que está lá dentro da nossa comunidade, tá bom? Paty, vou doar um para divulgação. Irá ficar na secretaria de uma escola, porém não tem janela, mas uma porta de vidro que dá uma boa luminosidade. Será que resolve? Olha, tem que fazer o teste, né, Sandro? Tem que fazer o teste, tá bom? Tem que fazer o teste para ver como que é lá, né? De repente até ver com as meninas, se vê que tá muito escuro, trocar de sala. Aí vai para a sala da diretora, tá bom? Mas aí tem que fazer o teste para ver como que vai ficar lá, tá? Procura usar um vidro que seja, apesar que você já fez, né, na verdade, mas é sempre bom, assim, um vidro que tenha, que não seja muito pequeno, pequeno que eu digo no sentido de, né, às vezes o pessoal ainda comenta, Tati, eu fiz, vamos supor que nesse aqui, né, esse aqui é bem miudinho, mas ele tá super bem, esse daqui eu fiz em novembro do ano passado, a fitônia já tá crescendo um pouquinho, mas o que eu quero dizer em relação agora ao tamanho do vidro? Que não fique tão pequenininho, sabe? Que a luz possa entrar, ele tenha muito espaço ali para essa luz entrar. Então, que nem uma bomba, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, que nem esse de palmito que tem aqui atrás, você vê que ele é alto, né? Então a luz entra bem. Esse outro aqui em cima também, ó, não sei se acho que no YouTube não vai dar para ver. Aqui. Não, dá para ver sim, ó. Esse aqui, ó, YouTube e Facebook, tá, gente? E aqui no Instagram, ó, tá? Que eu tô mostrando. Você vê que ele é mais aberto, né? Que nem esse daqui, principalmente, né? Do YouTube. É o mesmo modelinho aqui nos dois. Eles são com a tampa de vidro, então isso ajuda nessa entrada de luz também, tá? Então, analisa isso na hora de você fazer, né? Ver se vai ter uma boa entrada de luz, tá? Porque às vezes se você faz um muito pequenininho, né? Que nem aqui, se eu coloco ainda uma tampa mais escura, apesar de ser essa daqui de plástico e tal, mas ele tá super bem. E aqui, o que eu até tava falando com uma aluna, respondendo uma aluna hoje, sobre essa questão. Ela tinha feito alguns, tá? No vidro de palmito, aquele mais ou menos assim, e ela falou assim, Paty, eu tô com medo agora de não entrar luz suficiente. Então, eu falei assim, procura uma posição, você não vai colocar numa mesinha que fica lá embaixo, sabe? Uma mesinha que fica bem baixa, então a luz, a maior concentração de luz vai vir por cima, e aí não vai dar para entrar porque tem a tampa atrapalhando. Então, coloca numa altura onde ele vai conseguir receber essa luz. De repente tem a janela bem aqui do lado, poxa, coloca aqui do ladinho, na altura da janela, porque senão a luz vai vir por aqui e aí não vai entrar mesmo, não vai conseguir atingir essas plantas da forma satisfatória. Então, se você coloca mais alto, opa, a luz, né, vai pegar mais facilmente ali. Onde compra o vidro com tampa? Dulce, vidro eu costumo dizer que é garimpo, né? Vidro é garimpo. Sabe do que isso aqui é vidro? Esse daqui é um vidro que eu usei para ordenhar leite, tá? Ou então tem gente que usa para tempero. Então, assim, vidro você pode procurar supermercado, tem muito vidro de condimentos, de mantimentos, quer dizer, que você pode usar para fazer terrário. Vidro, e aí em lojas de presentes, lojas de utilidades domésticas mesmo, você pode comprar. Eu tenho alunas que compraram vidro, assim, eu nunca imaginei que teria, sabe? Na loja Santista. Para mim, loja Santista era só loja de lençol, cama, mesa e banho, né? Toalha, essas coisas. Eu falei, não, eu comprei pela internet, entregou aqui na minha casa direitinho, bonitinho. Então, assim, o vidro é garimpo, tá? Aí, às vezes, você encontra o vidro já com tampa, tem alguns que vêm ali com uma tampa, uma rolha, por exemplo, ou que venha com a tampa de vidro, como esses daqui atrás, né? Tem alguns aqui, ó. No YouTube, aqui. Não, aqui. Ô, gente, eu tô perdida. Aqui, ó. No YouTube, esse daqui, por exemplo, é uma bombonier com tampa de vidro, tá? No Instagram, ó, vou mostrar pra vocês, tá? A tampa de vidro. Então, é muito... É garimpo, né? Você sai procurando. Quando a gente começa a fazer terrário,
É engraçado que tudo a gente enxerga terrário, né? A gente, já tem acho que uns 2 meses, o Du comprou um vinagre, é que a gente não é muito de comer vinagre, de usar o vinagre. E numa garrafa muito bonita. E ele, acho que isso que acabou incentivando mais ele ainda, motivando ele a comprar a garrafa. Uma garrafa assim, quadradinha, né? Comprida, bem bonita. Vai dar trabalhinho para fazer. Mas eu quero. Aí hoje a gente foi almoçar e aí ele colocou o vinagre na mesa. Eu falei, nossa, fazia tanto tempo que eu não comia vinagre, né? Aí eu falei assim, inclusive a gente precisa comer logo para poder fazer um terrário nessa garrafa. Esse daqui, por exemplo, é uma garrafa de azeite, ó, tá? O Du comprou esse azeite aqui, na época, acho que era a marca do mercado, acho. Nem era marca assim, tipo Galo, Galo, né? Andorinhas, acho que eram esses nomes. Não era nenhum desses nomes, não. Era, acho que da marca do mercado, mas aí ele comprou e aí eu fiz um terrário, ó. Esse aqui eu fiz, tem acho que uns 5 meses, tá? Ó, acho que encostou aqui ou foi um cogumelinho que nasceu, tá vendo, ó? Eu não cheguei nem a ver ele abrir e sair. Aí preciso lá abrir depois e limpar, tá? Qualquer coisinha que tenha lá dentro, a gente precisa, ó, tirar, remover, tá bom? Posso fazer em potes de plástico ou acrílico? Jonathan, eu não recomendo, tá? Lógico, você está fazendo ali para testar. Eu costumo dizer que quando a gente está começando, a gente tem que fazer muitos testes, né? Sempre falo para vocês, testem bastante. Quando a gente está começando, gente, faz aonde der, tá? Faz no pote de maionese que é de acrílico, faz no pote de. Nossa, faz no aquário desativado, enfim. Por quê? Para você testar, para você ver como que é, né? Então, quando a gente está testando, sem problema. Lógico que sempre limpinho, bem limpinho o vidro e tudo mais. Você vai seguir como se estivesse fazendo no vidro mais lindo do mundo, tá bom? Mas para você testar. Mas aí eu não recomendo que você faça no de acrílico para depois você vender, ou enfim, você acompanhar por muito tempo, porque assim, com o tempo, as raízes das plantas, elas emitem elas liberam um ácido que em contato com a parede do acrílico, vai deixando o acrílico mais leitoso, mais craquelante, então não vai ficar bacana depois, tá? Mas como eu falei, se está fazendo para começar, para testar, vai com o que você tem em casa, vai com aquelas pedrinhas brancas, sabe? Que você, às vezes você já tem, eu tenho uma areia colorida aqui, faz com elas, né? Desde que sejam atóxicas, faz com ela, tá bom? Porque você precisa testar. Então, o importante é começar, o que eu sempre falo, comece com o que você tem hoje, tá bom? Eu consegui vidros de vacina com uma veterinária amiga minha. Estou fazendo US$ 30, acho que é 30 colares, vivos e imãs. Quando ficar pronto, eu posto. Que legal! Show! Tem uma outra aluna também que pegou aqueles vidrinhos penicilina, né? Com uma veterinária, olha que bacana. Estou vendendo tampas para os vidros de palmito grande e pequeno, customização das plantas das tampas de plástico com amigurumi. Olha que legal, gente! Entre em contato aí com ela. Jardim da Raquel, já comprei na Santista também, aí, tá vendo? Então, assim, é muito garimpo, né? Nunca você vai encontrar, assim, a não ser que hoje em dia as pessoas estão, muito mais pessoas estão percebendo os terraristas surgindo, né? E vendo as nossas necessidades. Então, tem algumas pessoas, às vezes, se você colocar ali no Mercado Livre, vidro para terrário, vai surgir um monte de vidro, tá? Mas, às vezes, se você for numa loja, eu queria um vidro para terrário, pessoa fala, não tem vidro para terrário, né? Porque a gente parte do pressuposto ali que praticamente todo vidro a gente pode utilizar para. Sim, todo vidro a gente pode usar para fazer um terrário, tá? Desde que tenha tampa. Mas esse vidro não veio com tampa. Aí você pode ou comprar uma tampa de cortiça, uma rolha à parte, ou você pode fazer a sua própria tampa de cortiça, né? Compra aquelas folhas de cortiça na Calunga, por exemplo, e vai ali e faz a sua tampa. Tem gente que faz tampa com madeira, né, com pinos, aí tem que tomar bastante cuidado para o vidro, se o vidro for muito fino e a tampa ficar muito pesada, pode quebrar. São tudo coisinhas que tem que analisar. Mas tem gente que manda fazer com o vidraceiro, uma tampa, fica super barato, porque é um vidro fininho ali que ele corta e pronto, tá? Então, assim, são formas, né, que a gente pode customizar, que nem a colega que falou, né, customiza ali com um amigurumi. Nossa, depois eu quero ver, se você depois tiver alguma lá na sua página, eu quero ver, deve ficar uma graça, tá, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né, não tem um vidro de terrário, um vidro específico para terrário.
Tudo pode virar terrário desde que tenha uma tampa e que seja transparente, tá, gente? Ele tem que ser transparente também. Então, olha lá, chego no mercado, eu vou logo para o setor de azeites, tá vendo? É bem assim mesmo, a gente começa a olhar para as coisas com outros olhos. E é legal você poder reaproveitar, né? Olha que bacana, você tinha lá uma garrafa. Nossa, eu fiquei apaixonada. Quando o Du chegou com essa garrafa, eu fiquei muito apaixonada. E você poder fazer um trabalho bacana. Uma garrafa de vinho, inclusive eu tô com uma garrafa de vinho tá lá embaixo, que eu preciso fazer também. Uma garrafa de vinho, uma garrafa de. Ó, teve uma vez que eu fiz um para uma cliente, a gente, na verdade, a gente fazia até pilates juntas, né? A Laura. E aí ela falou assim, Paty, se eu te der o vidro, você faz? Eu faço também, né? Aí fiz lá o cálculo, tal, da minha mão de obra, do gasto com as plantas e tudo mais, e passei para ela o orçamento. E aí, quando ela me trouxe, era uma garrafa de água de vidro, tá? Aquela que é meio assim, ela é bem gordinha embaixo e afunila, né? E ela falou que era uma garrafa especial, acho que era de água, se eu não me engano, ou de um licor, não me recordo. Mas era era muito especial para ela, porque era de uma viagem que ela tinha feito e papapá, entendeu? Então tinha ali um valor sentimental para ela. Olha que bacana. E aí você vai lá e coloca uma, né, faz um mundinho ali dentro para a pessoa. Então é muito legal a gente perceber que praticamente, né, todo vidro dá pra gente fazer um terrário. Às vezes a pessoa tem um vidro muito especial na casa dela e aí você criar um mundinho ali para ela. Tá bom? Bom, gente, que mais? Que mais? Acho que foi, né? Paty, as tampas de metal, vidro de palmito, acaba enferrujando? Isso prejudica? Olha, eu recomendo que você, quando você fizer, você não tem nenhuma outra para colocar, não tem problema, tá? Mas eu estava até com essa aluna que a gente estava conversando hoje. Olha só, esse aqui é um terrário que eu fiz em novembro do ano passado, tá? Sempre quando a gente vai abrir, fica ligadinho aí, que sempre quando a gente vai abrir turmas do curso, a gente faz um evento antes, né? Para meio que dar uma introdução para todo mundo desse mundo dos terrários. E aí eu fiz esse terrário ao vivo, tá? E é um vidro de palmito, grandão, não sei quantos litros tem aqui. Será que 3 litros? O Duque comprou para mim. Eu não tinha nenhum desse, na verdade tinha em casa, só que é com conserva de cambuci, então não ia pegar nenhum, né? E tava com cheiro muito forte também. E ó, ele é tampa de metal. Na época eu falei assim, bom, eu vou colocar esse daqui e logo eu troco. Só que eu tô acompanhando e ó, tá indo bem. Mas eu acho que é tudo muito de você olhar. Ó, as beiradinhas aqui tá enferrujando a beiradinha, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, não tá, né? Então, eu acho que é questão de você observar, acompanhar, mas é uma tampa que eu quero trocar sim, porque ela tá com uns pontinhos pretos aqui, mas eu acho que até já tinha. Não tem cheiro, né? Mas às vezes acontece de a gente pegar um vidro para reutilizar e a tampa, ela fica com cheiro, né? Ela pode impregnar. Então, dependendo do que tinha lá, aí é bom tomar cuidado. Se você já conseguir trocar logo, eu acho melhor, né? Aí, da outra vez que o Du foi comprar, ele encontrou o outro, tá até aqui do ladinho, ó, para quem tá no. Aqui, ó. Esse outro que tá aqui, do meu lado de cá, ele é com tampa de plástico, tá? Ele é uma tampa de plástico. Ó, esse é tampa de plástico. Uma tampa branca, né? E aí eu que fiz o sisal, ó. Passei o sisal em volta e eu achei que ficou super bonito. Eu acho que conversa bastante, né? Tá? Então, eu acho bacana trocar, né? Mas, que nem esse é um que não vai sair daqui, né? Eu tô aqui acompanhando. Então, não vai sair daqui, eu vou acompanhando. Qualquer pequeno sinal, sabe? Eu vou trocar. Então, a gente esterilizou não, a gente desinfetou, né? Na água clorada antes, né? Várias vezes, tá bom? Para poder utilizar. Bom, gente, eu acho que é isso. Ah, você estava na confecção dele. Então, enquanto você estiver usando, estiver fazendo ele, né, por alguns dias, não tem problema não. E como eu comentei, né, dá uma olhada como é que tá o estado dessa tampa. Ah, não, é uma tampa que tá bacana, não tá com cheiro, né? Porque às vezes você lava e não sai do cheiro por nada. Então, acho que é bom observar, tá bom? Bom, meus amores, é isso então. Então, ó, antes da gente sair,
5 litros? Nossa, 5 litros, Du. Tem certeza que isso aqui é 5 litros? Bom, você tá falando, eu não conheço muito, eu sou meio ruim de. Nossa, é? Bom, ele tá falando que é 5 litros ou 5 litros. Então, ó, gente, beijinho e até lá. Boa noite.